Não há escolhas erradas com a informação certa. 3 eleições no prazo de um ano? Opiniões rápidas não chegam. Garanta o acesso a factos e uma análise transparente e rigorosa. 3 eleições, uma assinatura, toda a informação. Assine em observador.pt, agora com 49 € de desconto. Que espécie de louco se propõe decorar os Lusíadas? E como se não bastasse, está convencido que há quem esteja disposto a ouvi-lo matraquear Camões durante 13 horas. É isso que vai acontecer sábado à 8 no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, numa maratona incluída na celebração dos 500 anos do nascimento de Luís de Camões. Pensa-se que o poeta terá demorado 20 anos a escrever os 8.816 versos que compõem os Lusíadas. António Fonseca dedicou 4 anos da sua vida a torná-los seus. Este ator e encenador minhoto, que estudou teatro e filosofia, aprendeu de cor, ou seja, de coração, o nosso maior poema épico, verso por verso, estrofe por estrofe, episódio por episódio, canto por canto. E prepara-se para nos oferecer os Lusíadas como nunca os ouviu. Uma leitura integral, comentada e provocatória, uma falação, como ele diz, porque os Lusíadas não são para ser lidos, são para ser ouvidos. Olá, António, e bem-aja por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo à Rádio Observador. Obrigado. É um grande prazer estar aqui a falar contigo. Tu não posso deixar de começar a falar disto. Tu nasceste em Burguens, estás ali uma freguesia de Santo Tirso. Exato. Agora já não é, agora é Burguens Santo Tirso. Juntaram as duas. Juntaram as duas. Muito bem. O teu avô era rendeiro e por isso, desde muito tempo, tu estás muito habituada, levavas o gado para aqui e para lá, sabias cultivar hortas, colher de centeio e milho, a plantar, a semear. Cebolas. Favas. Olha, favas, adoro favas. Favas é tão bom. Mas, de facto, uma vez ouvi-te falar numa entrevista que gostava muito de ter uma horta, mas não sei se agora depois de velho... Mas saber, sabes. Eu gostava, mas tinha que ser perto de casa. Em pequenino, ias para a escola de tamancos. Sim. Tamancos, e a maior parte dos meus colegas iam descalços muitas vezes. Era uma altura em que havia muita pobreza também, era muita província. E era uma aldeia, pronto, era uma aldeia. Pequenita. Não era muito pobre. Porque tinha aquelas indústrias muito mal pagas, aquela indústria têxtil, não sei o quê, na altura, já móveis, se calhar. Mas as pessoas viviam muito mal, e tinham as miúdas na escola, os meus colegas na escola, quer dizer, eu de qualquer maneira ainda era daquelas pessoas, pronto, um bocadinho mais aconchegada. Mais remediada, digamos assim. Remediada, não era rico de maneira nenhuma, mas era mais remediada. Mas havia colegas meus e colegas que era muito triste, A tua família, dos teus filhos, tu inclusive tiveste uma filha agora aos 59, que gozam os colegas dela. Está aqui, o teu avô vem. Às vezes dizem isso, sim. É extraordinário. Alguns dos seus filhos, tens 3, não é? Seguiram alguma coisa de artes? Um já morreu. Seguiu artes, fazia luz, era um grande iluminador, mas morreu. Já cá não está entre nós. E o outro não, o outro é engenheiro. E a filha pequenita, não nada de... Gosta de ver teatros ou assim? Gosta? Sim, gosta de ver teatro, de estar com as pessoas. Eu agora estou a fazer uma digressão com a Catarina, aquela peça do Tiago Rodrigues. Exatamente. A arte de matar fascistas. Catarina e a beleza de matar fascistas. A beleza de matar fascistas. E ela de vez em quando vai connosco ao estrangeiro. Sei lá, fomos a Nova Iorque, Paris, ela foi a Roma, não sei o quê. E ela adora estar com as pessoas, com os atores. Do meio. Sim, gosta muito de ver... Vibra contigo? Eu não sei. Tens de ser honesto. Eu não sei, eu acho que ela é, relativamente a mim, ela é, muito discreta. Quer dizer, percebe-se que há ali uma vibração, mas é muito discreta. Ela não me dá muita confiança. Não me dá muita confiança. Estou mesmo a ver. É uma coisa engraçada, tu tens uma relação, tu tens trabalhos fantásticos na televisão, no cinema, no teatro. Mas tu dizes, nunca, ao mesmo tempo, não tem aquela coisa da paixão do teatro. O que é para ti apaixonante o teatro? Não, nunca tive apaixonado pelo teatro. O teatro é padrasto, como tu dizes. Mas sim, nunca tive realmente aquela coisa de que as pessoas dizem, desde pequenino, que eu quis ser. O glamour. Não. É a coisa que menos me interessa. Sim. É que menos... Quer dizer, não estou a dizer que não é interessante. Há pessoas que acham isso muito interessante e eu não tenho nada contra. Pessoalmente, não acho graça absolutamente nenhuma. Ao glamour, àquela coisa. Não acho graça. O teatro, a ideia do teatro. Sim. Mas, de facto, é uma ferramenta importante para dizer, para inquietar, para fazer rir.
fazer chorar. Isso não sim. É? Não, é muito importante. Eu acho muito interessante então, isso. Não fazias a é um espaço, quer dizer, é um espaço como há outros, obviamente, mas o teatro e a representação, mas o teatro concretamente, que é uma coisa mais direta, é um espaço de exercício de liberdade absolutamente incrível. Quer dizer, que tu podes, quer dizer, eu sinto-me quando estou, aliás, nos Lusíadas eu faço isso, quer dizer, eu digo, eu estou sem filtros, eu sou do Norte, eu vou dizer muitas caralhadas, eu vou dizer muitas coisas, porque saem coisas sem filtros. E esta coisa é do coração. É o que me está naquele momento me sai. E às vezes eu arrependo-me imenso de ter dito. Mas é assim. Já arranjaste algum dissabor ou outro por causa disso? Não, propriamente. Nem na Câmara de Santo Tirso ou na Câmara não sei de onde. Não. Eu sei que há pessoas que não gostam de nada. Sobretudo até no Sul. Às vezes saem muitas. E mais fortes. Eu sei que há pessoas que não gostam de nada e dizem, que mal criada e não sei o quê. Por exemplo, quando eu digo isso. Ou até mesmo ideias que eu às vezes digo e que não são, eventualmente, são coisas que me saem. Sim. Espera aí, eu tenho que pensar melhor nisto, eu tenho que pensar 2 vezes. E esta coisa de tu não teres de pensar 2 vezes é genial. Politicamente correto. É genial. Exatamente. E isso no teatro tu podes fazer isso. Eu digo muitas vezes, eu em cima do palco sou inimputável. Eu posso dizer tudo. Como um palhaço, como assim, não é? Ninguém vai... Exatamente. Isto é um palhaço, não sou eu. Mas nem sempre os palhaços são inimputáveis. Ou foram ao longo da história. Sim. E são. Quer dizer, e a gente hoje está a ver... Mas desde o bobo da corte havia um bocado disso, não era? Podia dizer o que... Até do rei podia dizer o que... Do rei, sobretudo. Se fosse amigo do rei. Se o rei estivesse para aí virado. Exato. Porque às vezes... Conforme os azeites do rei. Exato. Porque às vezes virava ao contrário. É mas este lado, estás a ver, de solto. Solto. Estar genuíno, verdadeiro. Eu chamo-lhe exercício de liberdade. De tudo que me venha à cabeça. Então, amanhã celebramos o Dia da Liberdade. Exato, nunca é, porque nunca é, e as pessoas não podem ter isso em conta quando se está em palco, nunca é para magoar alguém. Nunca é. Sim, não tem essa intenção do dolo. Não é uma coisa pessoal, não tem nada a ver. É a loucura. É o mundo. A nossa cabeça vira-se ao contrário, como aquela coisa do mundo ao contrário. A cabeça, quando a gente está em cena, neste espaço, num espaço como eu me dou a mim mesmo nos Lusíadas, que é um espaço de liberdade, realmente. Eu só respeito o texto do Camões. É isso que eu ia dizer, todas as falações são diferentes, portanto. São completamente diferentes. E eu lembro que a tua primeira, em 2012, integral, se não me engano, em Guimarães, Capital Europeia da Cultura. Sim. Aí estávamos na Troika e tu mandaste pelas bocas para a Troika e muita gente te chamou, eu tenho cuidado. Muitas. Não é? Muitas para a Troika. Agora há muitas, infelizmente estão sempre coisas a acontecer que merecem bocas. Exatamente, e agora saem muitas outras. As da Troika já não me saem, por exemplo. Pois, claro. Havia uma coisa muito gira que eu gostava muito, que era quando no discurso do Álvares Pereira que diz: pois se, Fernando, com tal fraqueza assim vos pôs, torne-vos vossas forças ao reino ovo, se é certo que o correio se mudou o povo. E eu, nessa aí, fazia: pois se, a Troika, em tal fraqueza assim... Desculpa, não é nada a Troika. Agora não posso fazer essa graça, por exemplo, mas era muito engraçado. E é muito engraçado também porque eu estou aqui a passar por outras coisas que tu foste fazendo já há 40 anos, meu Deus, tinhas 6. Foste jardineiro, chegaste a ganhar. Porque a vida de ator e então freelancer e assim é um bocadinho isto. Muitas vezes tens que lutar para ter... É uma vida constante em desassossego, nesse aspecto em que... Assim, eu não me posso queixar de maneira nenhuma. Eu sempre trabalhei durante os primeiros 15 anos para aí com contratos. Porque não havia ainda os recibos verdes, ou havia muito pouco, não é? Mas cópia, não sei o quê. Cópia, mesmo no Porto, na CB Truque e noutros sítios. Nem é, e com professor também, exato. Não, professor foi depois. Eu depois deixei. Okay. Foi antes e depois. Está bem. E tinha contratos, mas a gente ganhava muitíssimo pouco. Ganhava muito mal. E houve uma altura, quando eu passei dos contratos, não foi bem, foi quando eu vim para Lisboa, no fundo. 83, 84. Não, 86. 86, que eu quando vim para Lisboa, e eu estive ali 3 ou 4 meses sem trabalhar, não tinha contrato. E foi nas férias. As contas têm que se pagar à mesma, não? Foi no verão, exatamente. Claro. Então, e a gente limpar jardins para propuseram uma pessoa, disse: epá, tem um jardim para limpar e não sei o quê, eu não digo quem é. Porque, pá, eu disse: epá, eu vou para lá e eu limpo, pagas-me a hora e não sei o quê. Andei para lá uns meses e depois arranjei outros e durante aqueles 4 meses limpei jardins. Pô, e deu para as sopas, pronto. Claro, aos 19, 20 anos estavas neste NUT, o Núcleo Universitário Tircense. 25 de Abril. Foste introduzida à poesia neste Sim, por um senhor, por um rapaz, na altura era um rapaz. O tal Lino. O Jorge Lino. Jorge Lino, que era um estudante de Coimbra, na altura de Direito. Ele tinha 23, 24 anos. Era um bocadinho mais velho que eu. E ele dizia muito bem poesia. Eu achava que ele dizia. E dizia, ele na academia em Coimbra era considerado assim, não sei. E depois, entanto, ele foi juiz.
E foi chegou ao Supremo, não, ao desembargador, acho que foi desembargador, e morreu há relativamente pouco tempo. E tu aí já ouvias ele dizer e pensavas, eu gostava de fazer isto. Não, é assim, eu comecei a imitá-lo, até mesmo os poemas que ele dizia, Álvaro Góis, Rui Mamed, filhos de António Brandão, naturais de Cantanhede, pedreiros de profissão, de sombrias cataduras, que era do António Dião, que António Dião, fantástico, e Vinícius Moraes, e Nerudas. E do Álvaro Campos também dizia, vários. E aquilo batia-me, e eu ficava ali com aquela coisa, e depois as pessoas também diziam, tens uma voz gira, pá, não sei o quê. Aliás, eu não cheguei a fazer, mas ainda fiz uma vez um teste, já não me lembro, para uma rádio qualquer, e ainda me foram, já não foi no Porto. Ainda me disseram, não queres vir, não sei o quê, mas eu depois não sei porque não fui. Porque não foi a oportunidade certa. Tinha uma voz assim razoável. Também foste professor de português, professor de história, isto tem traz montes. Isso quando era muito novo. E muito ligado, trabalhaste muito nesta relação entre o teatro e a educação, e agora estou-me a lembrar deste projeto, tiveste Teatro Escola Teatro, em Braga. Sim, em Braga e em Carnaxide. E em Carnaxide fez este espetáculo Mati Capu, este nome é por causa do quê? Das crianças, não é? Não, Mati Capu, porque tinha muitas crianças também, eram 90 pessoas, e havia um grupo de... Dos 6 aos 70 e tal. E havia um grupo de miúdos, 7 ou 8 miúdos, que tinham 5 ou 6 anos, e que eu achava muita graça. E então eu comecei a dizer, quais são as primeiras palavras que uma criança diz? Mãe, pai, tia e pum. Portanto, aí vem Mati Capu. É extraordinário. Muito bem. O teatro é uma coisa que se faz com os outros e para os outros, ponto final. Portanto, como tu dizes, se tens uma mensagem, trabalha. A mim não me interessa. São palavras tuas. Tu és único, não tens filtros. Eu gosto imenso disso. Não vou passar pelas novelas, nem pelos teatros que tens feito. As pessoas fantásticas que passaram por ti, desde o Shakespeare ao Chekhov, ao Luís Miguel Sintra, o João Lourenço, o Tonanquito. Tantas coisas fantásticas que tu fizeste. O Tonanquito começou comigo na escola secundária num projeto de escola que se chamava Quarto Período, o do Prazer. Que era nas férias da Páscoa, juntávamos os miúdos todos. Os miúdos todos eram para 70, 80, 50, conforme, e fazíamos um espetáculo que apresentávamos depois durante o ano seguinte. Há outra história extraordinária tua, que é a única vez que tiveste uma branca em palco. Não foi bem branca, mas do género, foste ao ponto, à Cristina, não foi? Buscar no papel para leres. Foi há 3 ou 4 anos. Depois devolveste. Foi horrível. Mas as pessoas, o mais engraçado é que depois pediste desculpa no fim às pessoas. E algumas pessoas disseram, mas porquê é que pediste? A gente não achámos que fazia parte. Achámos que fazia parte. Porque eu fazia um professor. E depois brincaram com isso. Que eu esqueci o professor. Eu esqueci o professor. E eu fazia isso. E depois no intervalo, foi incrível, porque depois no intervalo não costumava fechar a cortina. Fecharam a cortina e a direção do teatro veio ter comigo, pensava que me estava a dar um AVC. António, é melhor que esperar aqui. É melhor fechar. Mas isso foi só uma branca. E eles, mas vê lá, mas foi só uma branca. Estes filmes também, com o Manuel de Oliveira, fizeste uma série de filmes com ele? Só pelo menos? Quase nada. Foram a Caixa, fiz a Caixa, o Princípio da Incerteza, o Porto da Minha Infância. Mas foram papéis muito pequenos. A Caixa foi o papel maior. Este Salgueiro Maia é um dos mais recentes aqui, onde fizeste Marcelo Caetano. Foi muito giro. Era só uma cena, eu gostei muito de fazer. Bem bom. Muito bem, o Camões, como de outro dia o Francisco José Viegas dizia aqui, o Camões é tão genial que resiste a tudo, até às más citações, às banalidades, é extraordinário. Até resiste à minha falação. Até à tua falação, mas ele é também um humorista, o homem que destruiu o Adamastor ridicularizando e pôs os Tugas a seduzir as ninfas, e o velho do Restelo também fala disso, vamos falar disso também. Os Lusíadas. Eu lembro-me que uma vez entrevistei o Germano Saraiva, na Bertrand do Chiado, ele dizia aquela coisa que os Lusíadas, que o Camões, dizia ele que no naufrágio recuperou o livro, é tudo inventado, isto é uma mitologia. Óbvio, quando ele diz que salvou-se o canto é a voz, foi isso que ele salvou, não foi nenhum papel que ficou debotado da água. Ele escreveu, aliás, uma vida... Sim. A vida ignorada de Camões, do Saraiva, tinha muita graça. É muito engraçado. A memória que nós não é nada temos... científica, mas é muito engraçado. Exato. Mas é muito engraçado. Porque ele era historiador, não é? A memória que temos dos Lusíadas, de facto, não é gratificante. Não. Porque vem do liceu... Eu acho porque as pessoas, em vez de pegarem na arte... Em vez de pegarem na arte, pegam na técnica. Sim, ora, a técnica... dividir as frases e a sintaxe. E é difícil. A técnica só é interessante depois de tu descobrires onde é que ela leva. Claro. E na escola começas a estudar, no fundo, em vez de estudar, digamos, a beleza, o quadro geral, a narrativa. Começas a estudar a técnica da coisa. Isso mata qualquer obra.
E mata qualquer mesmo... Qualquer semi-odiada quando eu fui aluno do secundário, como tu dizes. Completamente. E eu também tenho uma história engraçada com isso, porque eu tinha dos meus irmãos todos, tenho mais 4 irmãos acima, e era uma edição de Lusíadas em uma capa encarnada, de capa de ouro encarnada, que eu lembro-me. Mas quando eu fui o quinto irmão, quando herdei esse livro, já vinha todo anotado pelos irmãos com lápis, tudo. Então isto não interessa, isto interessa, isto é muito importante, isto sai sempre. Eu por acaso gostei muito, mas lia porque já vinha de trás, não li coisas que não interessavam dentro daquele poema. É extraordinário. Então vai haver esta sessão, vai agora aqui em Lisboa, no Mosteiro dos Jerónimos, dia 3 de maio, sábado a 8, das 10 às 11 da noite. Mas isto é assim, cada canto demora mais ou menos 3/4 de hora a 1 hora, depois faz um intervalo para almoçar e para jantar. Um intervalo para almoçar e para jantar. Um pequenino intervalo. E há cantos que demoram mais, o canto terceiro é maior e o canto 10º também é maior. Mas os outros cantos, 100 estrofes, com as bocas que eu mando, demora 50, 55 minutos. É extraordinário o trabalho que tu fazes, António. E de facto, António José Saraiva dizia isto: os Lusíadas não são para ser lidos, são para ser ouvidos. E de facto, faz toda a diferença. Eu ouvi 5 horas da tua falação e de facto não tem nada a ver. Mas também porque tu interpretas e comentas e atualizas. Mas não é só isso. Repara, eu costumo dizer muitas vezes isto: ler uma pauta do Beethoven é impossível. É impossível. Sim. Os músicos, mesmo os músicos aqui. Mas ouvir uma sinfonia de Beethoven... Então, a gente pode usar uma música mesmo que não perceba a letra, claro. E eu posso não gostar, mas qualquer... Os Lusíadas é a mesma coisa. Sim. Aquilo é uma pauta. E a pauta é dificílima de ler. Mas tocar a pauta, ouve-se... Toda a diferença. É como a música. Como tu dizes, e é a função da arte também, não é? O Guernica é uma obra de arte. Mas ninguém esqueceu que aquela cidade foi bombardeada pelos nazis. Exato. Mas primeiro está lá aquilo, tu vês que é isto. Que horror é este? E depois quando começas a descobrir, se calhar até vais chorar, se calhar não queres mesmo mais ver a Guernica. Exatamente. Porque aquilo dá-te cabo da cabeça. Exatamente. Portanto, o Saraiva dizia isso, é um livro para ser entoado por recitadores e não analisado por gramáticos. Hoje em dia, isso é muito, muito importante, António. Vais hoje em dia às escolas, ficas o quê? 1h30, 2 horas a dizer Lusíadas, a conversar com os alunos, e a reação é sempre boa, eles gostam, afinal gostam. Eu, às vezes... Porque nunca lhes serviram como devia ser. Eu não talvez, não sei. Mas é assim, eu às vezes até sou convidado por alunos que me propõem ir à escola, porque os professores, eu fiz umas gravações para a lei e para outros manuais, e eles veem aquilo, ou veem no YouTube, e convidam-me. Tens um audiolivro já gravado. Não quero vir cá e não sei o quê, porque nós gostamos tanto e não sei o quê. Sim. Às vezes são os próprios alunos que me convidam a ir. Tenho de perguntar uma coisa, tu emocionas-te às vezes a fazer aquilo? Já te aconteceu quase chorares? Eu choro, mas não me emociono. Está bem. Mas não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Então, como é que consegues fazer a diferença? É truque. O choro não... Claro, é teatro. Choras como ator, está bem, ok. É teatro, obviamente. É porque às vezes hoje se dizer certas partes o choro... e acho que estás comovido. Não, sim, estou... Não, tenho a energia da comoção. Ok. Porque é o que eu digo, um ator não tem nada que se emocionar. Ele tem que emocionar os outros, porque os outros é que pagaram. Exatamente. Portanto, agora tu vais para lá emocionar-te, chorar e dizer, gostei tanto, que chorei tanto. Sim. Eu é que paguei, meu cabrão. O que é que tu estás aí agora a emocionar-te? Eu é que paguei. Portanto, mas o que acontece, deixa-me só explicar para as pessoas não pensarem que isto é uma coisa. O que acontece é quando tu estás a dizer, quando tu estás naquele on, que eu chamo off, quando estou ligado, o corpo está numa vibração tal que o sítio onde tu choras e o sítio onde tu ris é o mesmo. Sim. É exatamente o mesmo, que é no diafragma, que é o corpo todo a vibrar. Aí até te podem cair lágrimas, ou podes dar uma risada. Tu emocionas-te, não. As pessoas acham que tu estás emocionado. Chego ao fim, a única emoção que eu tenho é uau, esta merda correu tão bem, foi genial. Mas isso em qualquer espetáculo. Tá bem. Agora, eu nunca me emociono em termos... Mas eu noto isso. Sim, já está emocionado. Não, mas o que eu estou a fazer é assim, tu tens que te emocionar. Claro. Mas eu também me emociono contigo quando estás a viver aquilo. Tu estás... Pois, claro. Mas eu faço... Isto é truque. É simulação. Claro. É o meu trabalho. É extraordinário. O meu trabalho é pôr-te a chorar. Gosto dessa. Não é eu chorar. Gosto dessa franqueza. Agora, se para te pôr a chorar e eu tenho que chorar, eu choro. Claro. Para tu chorares não há problema absolutamente nenhum. Ou rir, ou a mesma coisa. Exatamente. Então agora ficamos aqui, informamos as pessoas a verdade sobre isto. É assim, vai haver os Lusíadas como nunca os ouviu no Mosteiro dos Jerónimos, dia 3 de maio.
das 10 da manhã às 11 da noite, nos Jerónimos, portanto, entrada livre, as pessoas podem ir, Sim. não é? Podem entrar e sair até em alturas diferentes. Tem que contactar com o Dona Maria para arranjar, portanto, para eles há bilhetes, embora seja gratuito. Muito não bem. é chegar lá, não sei, pode estar esgotado, porque aquilo não cabe lá muita gente. Vai depois acontecer de 7 a 10 de maio, no Teatro Carlos Alberto, na Praça Batalha, no Porto. Vai haver aí umas sessões com o público escolar e com o público em geral, então vai haver 2 propostas de leitura, uma que tu chamas de Lisboa à Índia, Ida, nos dias 7, 8 e 9 de maio, às 10 da manhã e às 3 da tarde, aí mais para as escolas, Sim, não é? mais para as escolas. Centra-se na ideia da viagem, estende-se até ao canto sexto, até à chegada à Índia, e depois há outras sessões que é dia 8 e 10 de maio, às 7 da tarde, de Lisboa à Índia e de volta. Portanto, abrange toda a obra, convida o público em geral para uma desconstrução dos Lusíadas com algumas provocações. Não é toda a obra, faço partes da obra. Exatamente. Aqui não é integral como vai ser agora nos Jerónimos. Aqui nos Jerónimos vai ser integral. É a tua última vez que vais fazer a versão integral? O integral acho que sim. Tu dizes que isto é um freak show. É um freak show. Quer dizer, é assim, não faz muito sentido. Faz sentido, quer dizer, o que... Como o não que faz sentido? É uma coisa única, ninguém mais faz isto, António. Não, é assim, uma questão, é assim, exatamente, é um freak show. Ninguém mais tem, o homem tem 3 cabeças. Não é razão para não se fazer. O homem tem 3 cabeças, é só uma vez que aconteceu na vida. Como diz o outro que com 2 cabeças, como é que eu reconheço no comboio? Leva uma rosa. Ou a mulher de barbas, ou coisa assim. Portanto, não, é um freak show, portanto... Mas também não quer dizer que não seja importante, mas é um freak show que é importante para... Mas é toda a gente devia passar por isto. Mas o que eu sinto é que foi uma provocação à chamada de atenção. Foi muito mais isso do que a coisa em si. Sim. Porque quando eu já fiz isto 10 ou 15 vezes, o integral. No VAR e no Porto. Houve sítios, por exemplo, em Coimbra, eu tive para aí, quer dizer, até às 10 da noite, 9 da noite, quando entrava o canto nono, quer dizer, quando metia sexo, entrava toda a gente, aparecia imensa gente que era o canto nono. Não era por isso, mas pronto. Exato. No canto nono aparecia muita gente, 200 pessoas ou coisa assim, mas durante o dia eu tinha 30 ou 40 pessoas a ver. Mas depois, por exemplo, em Guimarães, começavam 60 ou 70, depois eram 300, sim, depois à noite já eram 700. Exato, quer dizer, em Guimarães, à noite tive 700 pessoas, ou no CCB também tive 400 e não sei o quê. Pronto, mas é assim, vai crescendo no fundo, se a gente vir, houve, eventualmente, eu sei que há 4 ou 5 pessoas, algumas já morreram, ou pelo menos uma já morreu, que viu tudo. Ok. E houve uma... Às 13 horas ou às 10 horas. Que viu tudo. Bom, o texto todo é 8 e tal, não é? 8 e tal. Líquido é 8 horas. Não chega houve algumas pessoas que viram tudo. Sim. Por exemplo, um senhor que já morreu, que tu conheces, que é o Arnaldo Matos. Ah, sim. O Arnaldo Matos viu em Braga tudo, viu no CCB, viu no São Luís, viu 5 vezes tudo. Meu Deus. Porque ele tinha uma história com os Lusíadas incrível. Ele tinha ido para a tropa, para Macau, e foi de barco. E levou os Lusíadas. E esteve lá em Macau, e quando ele achava, e ele dizia-me, ele depois conversou comigo, ele disse, eu sempre, assim, o meu sonho era que haja alguém que diga isto. E quando diga mesmo. Que diga. Quando eu descobri que havia um gajo que ia dizer em Braga, eu meti-me no comboio e vim aqui. Portanto, era o sonho que o homem tinha. Exatamente. Não foi só ele que viu, mas sei que há várias pessoas que viram. É extraordinário dizer ou fazer a falação. Dizer ou fazer a falação. Qual é a diferença? Isto não é declamar, não é recitar. Não, eu detesto declamar, eu detesto recitar. Ler, não é isso que eu faço. Eu faço a escrita é um código. A oralidade é outro código. É importante. Quando tu pegas um texto escrito e o tornas oral, estás a fazer, estás a transpor esse texto para outro código. Estás a fazer que é a falação. Exatamente. Que é a falação. Não é ler. Ler não é falar. Mas é diferente. Ler não é falar. Sim. Ler é ler. Falar é falar. É outra coisa. Em falar não há vírgulas, não há ponto de exclamação, não há reticências. Não há. Há corpo. E pensamento. Porquê é que é ainda hoje tão importante conhecer este poema, António? Porque hoje, nos dias de hoje. É assim, porque como todas as grandes obras só me interessam a mim e penso que a toda a gente. Shakespeare e os... Exato. Na medida em que elas falam comigo hoje. Exatamente. Em que elas estão a dialogar. Eu mesmo Shakespeare, mas os Camões, eu estou a olhar para aquilo, vejo um verso, 2 versos, e assim, pá, isto faz-me lembrar aquilo. Pá, isto aconteceu comigo. Tu paras muitas vezes a dizer isso. Isto não se faz lembrar nada. Exato. Porque é exatamente isso que acho que é fantástico nas grandes obras. Elas ficaram por causa disso. Porque ela se a obra do Camões, não só os Lusíadas, mas até a lírica, se tivesse ficado plasmada numa mundivisão estreita e tacanha do século XVI, tinha morrido. Sim.
Portanto, é porque é realmente uma visão universal. Universal, pelo menos, dos próximos 100 ou 200 anos. Sim. Eu penso que a mentalidade da nossa cabeça, a cabeça do humano, vai mudar, mas enquanto não mudar, isto vai bater sempre. Quando mudar... Eu nisso, por acaso, acho que não vai mudar assim tanto. Eu lembro que alguém me dizia, um convidado que me dizia há uns tempos, por causa do teatro também, que dizia... As histórias estão todas contadas desde os gregos. A história da menina pobre que se apaixonou pelo homem rico e os pais e a sogra. Isto são coisas desde os gregos. Ora, os sentimentos não mudaram muito em 2000 anos, 3000 anos de história. E é verdade. Mas não podemos dizer que, digamos, a natureza humana, o essencial, não possa mudar por qualquer motivo. Isto está sempre a evoluir. Claro. Quer dizer, há 50 milhões de anos, os humanos, enfim, entre aspas, não eram exatamente como nós. Sim, claro. Não estou a dizer que não tivessem as mesmas potências, mas não era a mesma coisa. Descontados alguns anacronismos, é o Portugal de hoje que Camões canta. Eu acho que é. E sobretudo essa coisa, deixa-me dizer, tu tens pensado muito ultimamente, esta coisa de ser o poema da pátria, da pátria, eu acho que é, mas é de uma pátria que é colo e amargura. Sim. Não é pátria, heróis de mar, não é heróis de mar, nação valente. Isso também está lá, ok, vagamente, também perpassa, mas não é. Mas o erotismo também está lá e a gente não diz que aquilo é um Kama Sutra. Portanto, não é por isso que é possível, ou que é... não é possível, tudo é possível, as pessoas fazem o que quiserem, mas que é lícito fazer isto, é coisa da Portugalidade e não sei o que. Isso é uma coisa que impingiu a historiografia oficial nacionalista. Mas da segunda metade do século XIX. Exatamente. Foi desde, e depois durante o século XX. Exato, mas foi desde o ultimato inglês. Pois. Foi desde o ultimato inglês. Pegam naquilo... Quando nasceu o nosso hino. Os republicanos, e foram os republicanos, nem foram os monárquicos. Os monárquicos nunca ligaram nada ao Camões. A monarquia não ligou nada ao Camões. Então deu-lhe daquela tensa, que era uma porcaria, mas não era só isso. E até ao século XVIII, por exemplo, na restauração de Dom João IV e os restauradores ligaram alguma coisa ao Camões? Zero! Porque o Camões não era meigo com eles. Pois não. Nos Lusíadas não é nada meigo com a nobreza e com o clero. Não é nada meigo. Isso era outra coisa que o Hermano Saraiva dizia nessa entrevista. Que ele dedicou a Dom Sebastião e que o Dom Sebastião... É tudo treta de certeza. Ele diz mal do rei Dom Sebastião. De certeza que não... E o Dom Sebastião não tinha cabeça nem paciência para ouvir este homem ler. Eu também acho isso. Portanto, ele diz, isso é inventado. É uma invenção da historiografia romântica. Exatamente. Que ele disse ao Dom Sebastião. Ele dedicou ao Dom Sebastião, mas não disse. No Paço da Vila e tal, tem ali sentado. E ele 13 horas... É impossível. 170 homens, em julho de 1497, saem de Lisboa em 4 naus, demoram 2 anos a regressar e só voltam uns 55, como tu dizes, António. Em 100 semanas morreram mais ou menos 100, portanto, 1 por semana. Exato. Devia ser horrível a viagem, deve ter sido horrível. E este homem consegue transformar isso numa coisa... Uau, o efeito, não é? Exatamente. É uma coisa empolgante. Quando foi ter sido uma viagem horrível e o que eles passaram, isso é que é extraordinário. Isso é que é incrível. Mas a arte é exatamente este poder transformador da arte. Exato. E dele, do Camões em particular. Mas o papel da arte na nossa vida. Sim. Aquela coisa que as pessoas dizem para as novelas, não sei, há pessoas que dizem mal de novelas, eu não digo até porque me deu muito dinheiro. E não é só por isso, e porque curti imenso a fazer, claro. Acho que fiz, e não estou a dizer que não volto a fazer. Mas as pessoas dizem, aquele bocadinho à noite, que bom, que a minha vida não tem graça nenhuma. E chega aquele bocadinho e aquela história. Isto é a salvação da vida, a imaginação, no fundo, a ficção é que nos salva. Exatamente. É que nos salva. Exatamente. Se nós estivéssemos mergulhados na realidade completamente, nós afogávamos-nos completamente. Ele de facto transformou nesta coisa apetecível e de facto, como tu dizes, é isso que torna a ficção fundamental na vida das pessoas. Os atores deveriam andar pelas escolas a ajudar os professores a democratizar a literatura. Isto é a coisa mais importante do sucesso até hoje, António. Mas as pessoas não ligam. Eu ando a dizer isto. Os ministérios... Desculpa, eu ando a dizer... Então deixa-me dizer uma coisa que eu ando a dizer... Na Alemanha, os atores vão às aulas de português ler os textos. Desculpa, mais que isso. Há 30 anos que eu ando a dizer... Que eu disse isto já, pelo menos. Isto é importantíssimo. Não estou a dizer que fui eu só. É assim, os professores, qualquer professor de português, qualquer professor é um comunicador antes de mais nada. Sim. O corpo. O corpo é o seu instrumento de comunicação, depois do conhecimento, ok, mas é o corpo. Os professores fazem 5 anos de formação. Têm 1 hora para trabalhar o seu instrumento de trabalho? Não. Trabalham tudo. Sim. O conhecimento todo, tudo. A cagança toda, sim. Mas tenho 1 hora para trabalhar o meu instrumento, a minha respiração, a minha voz, como é que eu me porto, como é que eu me coloco como comunicador. Não. Portanto, não são os atores.
é a formação de professores. Antes de mais nada. Incluir isso, claro. Antes de mais nada. E é evidente que seria os atores, os teatros nacionais e não sei o quê, como na Alemanha, como tu estavas a dizer, que têm uma função e que há digamos, um casamento feliz. Um casamento feliz entre os atores entre o teatro e a educação. Goethe e não sei o quê. Exatamente. Tão importante. Vocês deviam ser empregos para fazer isto. E tu experimentaste isso, por exemplo, com o padre António Vieira, que é o sermão da Sexagésima, fizeste isto, teste um grupo de padres, não sei o quê, e começou a ter esta ideia. Não, mas fiz também em escolas e fiz em Exato, mas assim é outra louça, assim é logo outra louça. Porque é que os miúdos adoram quando tu vais às escolas falar disto. Que é um texto estás uma hora e meia a dar um texto, quer dizer, qualquer aula diria, que chatice, este cara não se cala. Mas não, eles ficam empolgados. Porque é um texto incrível também, o padre António Vieira é um texto incrível. Todos os comunicadores deviam saber aquilo de cor. A sério. Ele diz, porque é que a palavra de Deus não funciona? De quem é a culpa? É de Deus? É da palavra de Deus? Ou melhor, é do pregador? É da palavra? Ou é dos ouvintes? E ele diz, vai por aí fora, diz, da palavra de Deus não é, porque valha-me Deus, é a palavra de Deus. Dos ouvintes não é, porque os ouvintes ou são bons ou são maus, não tem culpa nenhuma. É do pregador. E depois diz, porque é que o pregador deve fazer para funcionar? É como o teatro, deixa-me só acabar. É como o teatro. É assim, porque é que as pessoas não vão ao teatro? E os atores dizem, porque são incultas e não sei o quê. E eu digo, não, é porque o teatro que nós fazemos é uma merda. Não funciona. Não funciona. Atrai. Não atrai. Estou a brincar, estou a exagerar, etc. Sim, claro, mas nós não temos em conta o destinatário do nosso trabalho. Exatamente. Quer dizer, quando eu faço um espetáculo, eu tenho que fazer 5 perguntas assim, muito claras. O que é que eu vou fazer? Porquê é que eu vou fazer? Com quem é que eu vou fazer? Para quem é que eu vou fazer? Este para quem é que eu vou fazer é tão importante como o que é que eu vou fazer. E nós não pensamos nisso. Exatamente. Deixamos o povo que venha. Se não vier, não tem nada a ver com isto. A culpa é do governo. Também de fazer isto ao vivo, cara na cara. Uma vez fizeste uma sessão destas, mas foi para uma gravação, para online. E não gostaste tanto. E não estás a ver as pessoas, não estás a comunicar diretamente, não é? Deve ser diferente. Estavas para as câmaras e para os homens do som. Gosto mais de fazer assim, ao vivo. Interpelar as pessoas. Exato, tu provocas muito. E de ver as pessoas, ver as reações. E a pessoa vai-se embora e eu assim, pronto, não está a gostar, não gosta do Camões, olha, paciência. Sei lá, mandar bocas assim, acho graça. A tua ideia... Mas gosto e acho que vou conseguir fazer a gravação tudo, assim, com os matadores todos, com as sílabas todas certas, a acentuação toda certa, para, pronto, enfim, acho que vou conseguir fazer. É engraçado porque a arte tem, de facto, este papel, e tu vais explicando ao longo da tua falação inteira, são várias horas, explicas a dedicatória, a mitologia, ficamos a saber daquilo da tapa urbana, que é o Ceilão. Aliás, no mapa, os mapas são muito importantes, que tens atrás de ti, e vais apontando, e eu achei aquilo importantíssimo. Mas não sei saber, não consigo fazer, porque... Não tem essa hipótese. Só tenho um mapa geral, mas não tenho aqueles mapas todos, porque eles não me deixaram... Os mapas são muito importantes. Não me deixaram montar aquilo. E depois com os nomes antigos, a Ilha de São Lourenço, é o Sri Lanka, não? Não, Ilha de São Lourenço como é que se diz? Madagascar. Madagascar. E, portanto, é engraçado. E depois lá tu vais explicando, as filhas de Hespério é Cabo Verde, as Dórcadas são os Bijagós, na Guiné. E o que é que são os descendentes de escrava Agar? Então, são muçulmanos, conta a história do Abraão. É muito giro. Agora estou-me a pensar, por exemplo, para curtir os Lusíadas, também dizes, não é preciso perceber tudo, nem a maior parte, é deixar-se ir. É como a música. Porque é uma coisa de coração. É como a música, é um grande som. É como outra vez o Beethoven. Sim. Um grande som, tu não precisas saber que aquilo é uma tercina ou é uma não sei o quê. E a pausa semi-breve. Deixa-te ir. E há poetas, nem todos os poetas são assim, mas o Camões, concretamente, é um poeta, quer dizer, e penso que os poetas do século XVI, quase todos, e não só, e também do século XX, sei lá, o Rui Belo, por exemplo, é de uma musicalidade incrível também, não é? Portanto, mas há outros poetas que não são, tudo bem, não tenho nada contra. Mas agora, o Camões é um músico. É incrível. É um músico. Sim. Claro, é também um grande pensador, um grande filósofo, um grande pensador. Sim, mas Frederico Lourenço alertou para isso. A cultura dele é uma coisa clássica, é uma coisa extraordinária. É isso que lhe dá aquele peso que ele pode brincar com as coisas. E a maneira, cada verso, cada dia, quando agora estou a bater aquilo mais, e tu descobres coisas incríveis, que uma subtileza de pensamento. Incrível. Como é que ele liga uma coisa à outra, como é que ele liga aquele acontecento ao outro. Uma inteligência de uma 20 sensibilidade. anos demorou a escrever aquilo, incrível. E diz outra coisa engraçada, este poema dele transformou a história de maneira a torná-la uma coisa épica neste sentido. Como tu dizes, se o Camões não tivesse contado a história do amor da Inês de Castro,
aquilo não passava de um assassínio horrível. Eu adoro isto, e no entanto, com a maneira como ele descreve, ou os magriços, estas histórias que ele vai contando, e aquilo fica assim, o velho do Restelo, o Adamastor, fica assim uma coisa épica, extraordinária, e transforma, não é uma coisa... Mas o próprio Camões diz isso riqueza. nos Lusíadas. É assim, qualquer facto, se não houver um cantor que o cante, não existe. Que sim. É como vocês dizem agora na coisa. Sim. Se não aparecer nas notícias, não existe. Exatamente. Mas no fim do canto quarto, o Camões diz isso. Qual é o problema de Portugal? É que os mandantes, digamos assim, são incultos e não pagam às pessoas, não têm cultura, e não pagam às pessoas para cantar o que eles fazem. Porque se eles cantassem... Por exemplo, o Alexandre Magno tinha uma inveja incrível do Homero, não é do Homero, do Ulisses, não é do Ulisses, do coisa da Eneida, sim. Tinha uma inveja incrível, porque ele teve o Homero para o cantar. E o Alexandre Magno não teve ninguém. O Virgílio... Ficou furioso. Tinha uma inveja incrível do coisa por não haver quem cantasse. Portanto, esta coisa de os poetas, como diz o Camões no canto quarto, as coisas que existem, ou melhor, se não for cantado por um poeta, a coisa não existe. No fundo, a Inês de Castro é isso. Tu dizias também, o Adamastor, por exemplo, é uma história de amor impressionante. Impressionante. E tu fazes este contacto do Vasta Gama, que depois que o confronta, a gente lembra-se mais da mensagem depois daquele diálogo, né? Sim. Confronta e depois chora. Exatamente. É extraordinário. É incrível, mas é incrível. Que é assim, como é que se diz? Mais ia por diante o monstro roendo dizendo de nossos fados, quando alçado, é o Vasco da Gama que está a contar, quando alçado, quer dizer, levanto-me, digo, quem és tu? Que esse estupendo corpo certo me tem maravilhado. E o Damastor, com os olhos ali, o Vasco da Gama pergunta-lhe, tu tens um problema, não tens? Qual é? E ele começa a chorar e diz, eu estou apaixonado e ela não me liga nenhuma e a minha vida é horror. E esta coisa de tu olhares os olhos do outro e dizer, estás zangado, tens um problema, conta-me. É incrível, eu faço isto muito com os putos. Às vezes para eles fazerem com os profs. Quando os profs dizem, vocês fazem como o Vasco da Gama, vão ao prof e dizem, prof, tenho um problema, mas com muito amor. Com muito amor, e o prof diz, lá em casa, aquilo não me chatice. Pronto, e está resolvido. O Adamastor, esta história de amor que tu disseste, e outra coisa que tu dizes, o velho do Restelo é o gajo mais lúcido para ti desta epopeia. Porque de facto, e aqui começa e de facto é muito atual, não é? Com esta cobiça e esta coisa que nós todos queremos coisas, e ele também, porque é que vocês querem a Índia, a Pérsia, a Arábia e isso tudo, não é? E tu pensas, hoje é igual, porque é que querem 3 carros porquê é que tanta ambição? E tanta terra, porque é que o Putin quer tantas terras? Porquê que o Trump quer o Canadá e a Groenlândia? Ganância. Isto no fundo é o que diz o... É o que começa as guerras. Exatamente, é o que diz o velho do Restelo. Ele depois também diz outra coisa. Diz. Mísera sorte, nenhum cometimento alto e nefando, por fogo, ferro, água, calma e frio, deixa intentado a humana geração. Mísera sorte, estranha condição. Ele também diz, depois daquilo tudo, ele diz, isto é uma condição trágica do ser humano, só que eu não concordo. As grandes obras sobrevivem, de facto. Em 2008 começaste a decorar isto por causa fizeste um mestrado que não correu bem e que nunca disseste o que é que era. Não digo. Mas eu presumo que terá a ver com filosofia. Tu licenciaste em filosofia. Não, sou licenciado em filosofia, mas não tinha a ver com filosofia. Mas não estejas a ter a nobres de púcar que eu não vou dizer nada. Não vou dizer. Ainda não vai ser aqui em primeira mão. Não era filosofia. Tá bem, mas era um mestrado que não estava a correr. A filosofia ficou lá atrás, ficou em 1965, quando fiz a última, 78, quando fiz a última cadeira. E depois também te perguntam isto, de facto não tens filtros. Então, mas gostaste do curso? Não, foi uma merda. As pessoas criticavam só vi mulheres e não sei o que no curso. Era. Havia um gajo que dizia o quê? Eu na primeira aula, éramos para aí 80 e a maior parte era mulheres. Raparigas. E ele olha, vê assim com um ar de cagão e ia dizer o quê? 80 pessoas em filosofia e a maior parte é mulheres? Está tudo errado.
nesta terra, neste mundo. Incrível! Em 2012, a Capital Europeia da Cultura fizeste então a primeira vez integral. Depois estou aqui a ver outras coisas. Ovar até uma tertúlia sobre a corrupção, porque tu cá dizes, no canto sétimo, ele surge imenso contra o dinheiro, o clero e os nobres não são poupados. Imenso, nunca. A ganância, a incompetência e a corrupção. No canto nono. Impressionante. Ele bate. Nada pode ser mais atual. Naqueles que estavam a educar o Dom Sebastião. Imenso. E mesmo no Dom Sebastião, não poupa. Assim, há duas coisas que o Camões, que é assim, não toca. É o conceito de Deus, Deus e o conceito de rei. Okay. O rei. Não é o Dom Manuel, não é o Dom Sebastião, não é o rei. É uma coisa abstrata. Sim. É quase como se fosse o Deus. Sim. Isso aí, ele nunca... Ele poupa sempre. Muito bem, então, António Fonseca, o nosso tempo voou, eu já sabia, foi muito bom conversar contigo. Fica aqui agradeço muito a tua disponibilidade em vir aqui à Rádio Observador. Já sabem, então, de sábado a 8, dia 3 de maio, das 10 da manhã às 11 da noite, no Mosteiro dos Jerónimos, vai acontecer em Lisboa, esta falação integral, Os Lusíadas, como nunca os ouviu, isto é integrado a produção do Teatro Nacional Dona Maria II, e depois de 7 a 10 de maio vai estar no Teatro Carlos Alberto, na Praça da Batalha, no Porto, com um esquema um bocadinho diferente, aí não vai ser integral, mas... Não é na Praça da Batalha, é lá no Carlos Alberto. O Carlos Alberto... Não é na Praça da Batalha, é só São João. Tens razão. O Carlos Alberto no Porto, exatamente. E vamos então ouvir os Lusíadas como nunca os ouviu. Quero agradecer muito esta tua disponibilidade, mais uma vez, António, e oxalá que seja, mais vale tarde que nunca, que o Ministério da Educação, ou o Ministério da Cultura, ou a Presidência, ou o Instituto de Camões, peguem em ti que te ponham nas escolas a fazer mais coisas destas, porque isto era muito importante, ficar uma ação... Já tens um audiolivro gravado, um documentário gravado também, mas era muito importante que isto fosse mais espalhado, é só o desejo que eu gostava que ficasse desta nossa conversa. Muito obrigado. Muito obrigado, gostei imenso de conversar contigo. Obrigado. Muito obrigado.